Filhos únicos, filhos mais velhos ou mudanças drásticas na rotina das crianças, como quando entram na escola ou quando um dos pais se ausenta por longos períodos, pode ser uma porta aberta para a criação de amigos imaginários. Os amigos imaginários podem ter diferentes funções na vida de uma criança. A maioria dos casos acontece quando a criança de alguma forma se sente sozinha. A criação de um amigo imaginário é um fenômeno social e pode ser chamada de uma construção simbólica presente em grande parte da vida infantil entre os 3 e 7 anos de idade. Pesquisas mostram que entre 20 e 30% das crianças apresentam pelo menos temporariamente uma companhia invisível. O amigo imaginário pode ser caracterizado por um animal, uma pessoa ou qualquer outra figura inventada. Eles aparecem quando a criança começa a aumentar seu vocabulário, completando frases e adquirindo capacidades, como a de contar e comer sozinho, o que ocorre por volta dos 3 anos. Pode aparecer em momentos em que a criança tem dificuldades em aceitar as regras que lhe são impostas ou também funcionar como conselheiros apontando erros e acertos. Mas é importante saber que as crianças têm consciência de que os amigos imaginários não são reais e só existem na sua imaginação. Perceber a diferença entre a relação estabelecida com um amigo imaginário e com um personagem fruto de um delírio não é difícil. Isso porque, no caso do amigo imaginário, a criança está sempre no controle e nunca é dominada pelo personagem que criou. Entretanto, quando ela se sente ameaçada ou inferior ao seu amigo imaginário, pode significar que essa relação não está tão saudável quanto deveria. Do ponto de vista de um especialista espiritual, os amigos imaginários são espíritos de boa índole e de luz, pois estimulam a criança a vencer alguns medos. Eles dizem que até os 7 anos de idade, as crianças têm muita ligação com o outro lado, por ainda estarem conectadas com um fiozinho espiritual. Isso dá o poder à criança de enxergar o que os adultos não enxergam. Um exemplo disso é quando a criança chora e fica incomodada frequentemente sem motivos. Para esses especialistas, não é como se os amigos imaginários não existissem, mas eles acreditam que nem todos os amigos são totalmente imaginários, existindo casos em que as crianças realmente estão vendo algo ou alguém. São nesses casos de ligações com pessoas do outro lado que pode acontecer com que a criança entre em contato com espíritos malvados ou abusivos que fazem o pequeno se sentir inferior ou intimidado pelo seu suposto amigo imaginário. Dizem que quando as pessoas morrem, elas só vão para o céu se tiverem terminado sua missão na Terra. Caso ao contrário, ficam vagando entre nós procurando uma maneira de resolverem seus problemas. E como as crianças passam pela fase de fragilidade de ligação, os espíritos utilizam as crianças para que elas façam o que eles não puderam fazer, tornando-se seus supostos amigos imaginários. Roger, o amigo imaginário do meu irmão menor, vivia embaixo da nossa mesa. Tinha uma esposa e 9 filhos. Ele e sua família viveram pacificamente conosco durante 3 anos. Um dia, meu irmãozinho anunciou que Roger não estaria mais por perto, já que havia se matado e atirado em toda a sua família. Eu não sei se ele se lembra disso, mas a sua real falta de remorso foi inquietante.
Eu tinha 17 anos e era babá do filho de uns amigos dos meus pais, de 6 anos. Ele estava dormindo algumas horas e fui dar uma olhadinha nele. Quando abri a porta do seu quarto, ele não estava deitado na cama. Estava em pé, de cara para a parede. Perguntei o que ele estava fazendo. Ele virou, sorriu, pôs o dedo na boca e fez sssss. Eu perguntei de novo e tudo que ele disse foi: "Nos deixe, este é o nosso castigo." Quando meu irmão era pequeno, ele agia como se tivessem anjos falando com ele o tempo todo. Um dia minha mãe acabou ouvindo dizer: "Eu não posso matá-lo, ele é meu único pai." A mãe de um dos meus alunos nos contou em uma reunião que estava preocupada porque o seu filho de 7 anos falava sobre um fantasma invisível que conversava e brincava com ele em seu quarto. Ele disse que o fantasma se chamava O Capitão e que era velho e barbudo. A criança contava para a mãe que o capitão dizia que quando ele crescesse, seu trabalho seria matar pessoas e que o capitão dizia quem precisava ser morto. O menino chorava e dizia que não queria matar ninguém quando crescesse, mas o capitão falava para ele que não havia escolha e que ele se acostumaria a matar com o passar do tempo. Quando minha filha tinha 3 anos, ela tinha uma amiga imaginária que se chamava Kelly e vivia no seu guarda-roupa. A Kelly ficava sentada em uma pequena cadeira de balanço enquanto minha filha dormia ou brincava com ela. Bobeiras normais de amigos imaginários. De qualquer maneira, o tempo passou e 2 anos depois, meu marido e eu estávamos assistindo filme de terror e nossa filha entrou bem na hora em que a garota morta fica com os olhos negros. Ela olhou para a televisão e disse: "Ela se parece com a Kelly." "Que Kelly?" nós dissemos. "Vocês sabem, a garota morta que vivia no meu guarda-roupa." Conclui-se então que os amigos imaginários ajudam no desenvolvimento da linguagem e da criatividade da criança. Alguns autores indicam que é o que se pode chamar de experiência de um nível saudável de esquizofrenia, importante para a construção da personalidade dos pequenos. Mas, apesar de ser normal e saudável, é necessário manter o olho aberto sobre esse assunto, que mesmo sendo simples, pode se tornar um poço de dúvidas e mistérios. Caralho, Zezé, eu gravei isso. Happy birthday, Calvin. Wow, a real tiger! I can't believe you got me a real live tiger! Okay. Native Americans would be more plentiful if they hadn't traded their land for casinos. Well, cowboys never even existed. They're just a masculine image campaign purported by Marlboro. I think something's wrong with our son. This is some bull. Yeah. Who are you talking to? To Hobbs, my pet tiger. Can't you see him? That's just a stuffed animal. No, it's not. He's real. Get him, Hobbs. Blood is everywhere. The vicious tiger shows no mercy. I see. This is for the best. Give him these pills every 2 hours. Hobbs? Hobbs? Psst, Calvin. Hobbs! Calvin, your parents don't believe. We have to kill them. Son, did you do this? Me? No, my tiger did. He's a bloodthirsty monster. Okay, you're coming with us. Fasten your seatbelt, Hobbs. We're going to Mars. Wow! Mars is amazing! Mars is amazing. Mars is amazing.